Meus irmãos, eu amo plantas. Eu não tenho muita oportunidade de tê-las em casa. Outro dia um cactus vingou, mas logo secou. Pra vocês terem uma ideia de como as plantas lá em casa se dão bem, né? Até cactus morre de sede. É por isso que às vezes eu fico tão deslumbrado quando eu vou na casa da Dona Efigênia e ela consegue transformar a sala dela numa selva. E eu acho aquilo maravilhoso, aquele monte de planta na casa dela. Tem gente que parece que tem mão para isso, né? Eu não sei se é mão, mas tem muita gente que fala que o negócio não é a mão, é o que se faz, é como se prepara a terra. E tem tudo a ver com o que a gente escreveu aqui, com o que a gente leu aqui. O meu consolo aqui, meu sobrinho essa semana, o André, disse que nada brotava na mão dele até que ele foi morar sozinho e tudo começou a brotar dentro da geladeira. Então isso é um grande consolo. Bem, irmãos, de fato, essa parábola fala a respeito dos tipos de solo. E ela tem muito a ver com a situação em que Cristo estava ali passando. Nós já estudamos até aqui nos sermões anteriores que começou um grande burburinho em volta de Cristo, porque as pessoas começavam a se voltar contra Ele. E não eram quaisquer pessoas. Vejam, irmãos, os fariseus, era até compreensível, Jesus estava meio que desafiante o modus operandi da religião deles. Mas eis que até pessoas chegadas e até a própria família se voltava contra ele. De modo que Jesus para agora e vai começar a falar em parábolas. Isso era importante por vários motivos. Um deles era para continuar falando, pregando mais tempo, sem que a oposição adiantasse a cruz, vamos assim dizer. Jesus sempre disse, não é chegada a minha hora, até que foi chegada a sua hora. Jesus controlava a agenda dos fariseus, até mesmo em relação à perseguição. E as parábolas eram importantes por causa disso, por não adiantar o evento final da perseguição, de maneira que ele poderia continuar ensinando, e para alguns ensinava de maneira ainda mais particular, como foi o caso aqui. Mas as parábolas também serviam para uma outra coisa, essa aqui em particular, a parábola do semeador. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: você que está me ouvindo, quem é você afinal? Será que você me ouve só por achar que as minhas palavras são doces? Será que você me ouve porque eu multiplico os pães ou porque eu faço milagres? Será que você me ouve porque eu sou o grande revolucionário que desafia o status quo da religião atual? Por que você me ouve? Quem é você afinal para mim? É óbvio que a resposta a gente já sabe. É aquele que frutifica. Você é aquele que frutifica. A gente sempre está, como disse, né? Eu gosto de plantas, mas a planta ideal, eu não quero um mato plantado no meu quintal. Precisa ter proveito, precisa embelezar, precisa trazer cheiro, não é? Tem lá um jasmim no meu quintal que o danado floresce somente uma vez por ano. E ele se safa por causa disso, porque uma vez por ano ele floresce e infesta o quintal com cheiro gostoso do jasmim. E olha que é difícil eu gostar de cheiro de flor, mas do jasmim eu gosto. É por isso que ele escapa, porque senão não escapava não, já tinha arrancado. Para que serve esse negócio? Ele então tem que embelezar, ou ele tem que trazer um aroma, ou então tem que frutificar, ou tem que, enfim, impedir a erosão do solo. Alguma função essa planta tem que ter. Senão ela não serve para nada, ela vai ser arrancada. Se você tivesse no meu lugar, arrancava também. Era isso que Jesus quer saber. Você que me ouve, você tem que servir para alguma coisa. Porque se você não serve para nada, ele já dizia na parábola da figueira, uma hora ou outra você vai ser arrancado. Na verdade, se você for realmente confrontado com o Evangelho, como diria aquele famoso pastor, Capitão Nascimento, você vai pedir para sair. O que nós vemos aqui? É Jesus dizendo, você vai ouvir essa palavra, e você vai me dizer o que você tem feito com ela.
Geralmente a gente usa essa parábola para falar de evangelização, não é? Na maioria das vezes a gente usa para falar de evangelização. Ora, a palavra está sendo semeada, está sendo repartida com todos e vai cair em vários tipos de solo. Mas eu digo, irmãos, que além de usá-la para evangelização, nós devemos usá-la para um discernimento do nosso próprio coração. Na verdade, vejam só, Jesus está dizendo: você que está aqui constantemente me ouvindo, que tipo de solo você é? E isso é muito propício para nós. Você dominicalmente, se não mais vezes por semana, você continua ouvindo a palavra frequentemente e ainda... O que está acontecendo? Quem é você? Que tipo de solo? Com que tipo de solo você se parece? Por que a fé verdadeira ainda não se tornou frutos, não se converteu em frutos na sua vida? Isso precisa existir. Nessa jornada pela batalha da fé, para que a gente frutifique afinal, nós vemos vários inimigos aí nesse contexto. Jesus conta a parábola. E eu acredito que essa seja uma parábola que a gente tem que fazer o maior esforço possível para não estragar o que a gente vai falar aqui, porque é a única parábola em que ela é explicada. Então eu aqui não tenho que explicá-la, porque Jesus já explicou. Eu só tenho que aqui tentar aplicá-la à nossa vida, aos nossos contextos, porque se eu for tentar explicar mais do que Jesus explicou, com certeza eu sei que eu vou estragar. Jesus falou que a semente, o semeador saiu e jogou a semente em vários tipos de solos diferentes. Cabe aqui lembrar como é que era feita a semeadura naquela época. Hoje em dia se prepara a terra, então se joga a semente. Mas naquela época, como era tudo feito de maneira artesanal e manual, eram poucos até aqueles que tinham o arado para os bois puxarem. Naquela época era feito ao contrário. Primeiro se jogava a semente, depois se arava, porque no arado a semente era enterrada na terra. Enterrada. Enterrar na terra não, né? Então, pensa só nisso. O semeador começava o seu trabalho, ia jogando a semente, e algumas delas não caíam exatamente onde deviam. E aí então ele passa a narrar. A primeira semente cai à beira do caminho. E Jesus explica esta semente no texto que nós lemos aqui no versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outro evangelista diz que retira a palavra que foi semeada no coração. Veja que a coisa aqui é bem séria. O que nós poderíamos dizer a respeito disso? Que o primeiro grande inimigo à fé é a incredulidade. É a incredulidade. Tem pessoas que são capazes de ouvir constantemente o Evangelho, e tendo o coração completamente refratário a ele, como se fosse um assunto que estivesse relacionado a uma outra pessoa. Sabe, constantemente eu ouço alguns comentários assim, ou quer seja na escola dominical, quer seja no culto à noite, depois do culto, porque na escola dominical a gente pode conversar no meio, trocar ideias, mas é interessante ver como pessoas ouvem a palavra e conseguem aplicá-la à vida do outro, mas não conseguem aplicar à sua própria realidade. Ora, se eu estou falando sobre a mentira, e consegue relacionar isso à mentira do outro, mas não consegue perceber o quanto ele mesmo é um mentiroso. Se estou falando sobre sensualidade, ou sobre cobiça, ou sobre inveja, ou sobre falta de amor, sobre problemas no casamento, o que quer que seja, sempre pensa no outro. E quando fala a respeito de si, só tem bons exemplos para contar. Eu também, pastor, eu creio como o senhor, sabe? Eu já cansei de falar para o fulano, para o cicrano, para o beltrano, que devia ser assim, não é? Não consegue. Às vezes a gente acha que esses aqui não, o maligno, o Satanás vai lá e arrebata a palavra do seu coração. Essa pessoa que deve ser muito má, essa pessoa deve ser assim, um seguidor de Satanás, não é possível, um idólatra. Quem é essa pessoa? E essa pessoa pode ser ou eu ou você, que nunca consegue
se arrepender diante daquilo que ouve. Meus irmãos, a palavra precisa trazer arrependimento. Sempre que a palavra é lida, ela não é lida para lhe trazer bênçãos materiais. A Bíblia não é caixinha de promessa em que você vai lá, puxa um papelzinho e aquilo ali vai trazer alguma coisa boa para você sempre. A palavra muitas vezes precisa ser ali a ferramenta do ourives que vai moldar uma joia, que vai pegar o bruto e transformar aquilo em alguma coisa apreciável. Ela precisa muitas vezes arrancar pedaço do meu e do seu coração. E você vai me dizer isso, a Bíblia nunca te arrancou pedaço. Se ela nunca fez isso com você, sinto muito, mas você tem se deixado vencer pela incredulidade. Ela é um mero livro de reflexões filosóficas para você. Ela é alguma coisa que você deixa passar, que não lhe serve, só serve para o outro. A incredulidade, irmãos, é um dos nossos principais problemas. Eu estava, desses dias, assistindo History Channel, e eles vão começar uma nova série sobre a Bíblia. E é interessante até como eles expõem isso, né, dizendo assim: quero ver se a sua fé vai resistir a esse programa. Essa é a propaganda do que vai passar ali, né? Quero ver se a sua fé vai resistir a isso. Lembrem-se, irmãos, constantemente a incredulidade, ela é assoprada no meu e no seu ouvido. Querem ver uma prova interessante? O filme que está aí passando agora na bilheteria, de sucesso de bilheteria, né? Noé. Eu não assisti ainda. E confesso que eu não sei se eu quero ver, não. Eu gosto de ir no cinema para me divertir, não para passar nervoso. Mas alguém comentou dizendo assim, a opinião do outro, ainda não é a minha porque eu não assisti. É um filme de um homem que luta contra um criador, sobre uma falsa imagem de um criador. E no final das contas, o homem vence, o seu criador. Eu não sei quem assistiu, se poderia concordar ou discordar com isso. Lá na porta alguém me deu opiniões de quem já assistiu. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão aqui. 3. Então são poucas opiniões, mas se puderem depois dividir, eu vou querer saber. Bom, mas o fato é, irmãos, constantemente o diabo assopra a incredulidade. Desde o jardim do Éden, não foi isso que Deus falou. A serpente falou a Eva. E constantemente o mesmo processo se dá com você. Quando o diabo fala, não há mais esperança para você. Não há mais perdão para o seu pecado. Não creia no dízimo. Ou então ele vai dizer, pode se separar mesmo. Melhor separar do que viver brigando. Eu queria que esse versículo do melhor separar do que viver brigando, alguém apontasse para mim na Bíblia a referência dele, porque eu não conheço esse versículo. E a incredulidade vai sendo semeada dia após dia, e você vai se deixando vencer por ela. Essa semente, ela não está frutificando. Ela está sendo arrancada do seu coração. A palavra está sendo pregada, mas por outro lado, está sendo arrancada do seu coração. É como se fosse um copo furado, em que não para ali. Você põe de um lado, mas escorre do outro. Esse é o primeiro grande inimigo da fé. A segunda semente, diz aqui, Marcos capítulo 4, diz aqui o versículo 16, outras são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Sabem, irmãos, eu vejo que grande parte dos cristãos, e eu ouso aqui dizer, pelo amor de Deus, que ninguém na porta da igreja me diz, pastor, o senhor hoje usou a minha vida, o meu caso, para pregar. Não é verdade, porque é um problema tão generalizado entre nós, que você, por favor, não pense que é só para você.
Pessoas que se deixam vencer pelas preocupações, a ansiedade. Lembram, irmãos, que Jesus falou sobre isso? Ele dizia assim, olha, são os ímpios que se comportam dessa maneira, doidos de preocupação sobre o que vamos comer ou o que vamos vestir. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas, no entanto, nós cristãos que temos a palavra, às vezes não temos nem vergonha de dizer, eu tenho andado tão ansioso, eu tenho andado tão ansiosa. Gente, isso na Bíblia, na grande maioria das vezes, quando se traduz por preocupação, ela é pecado. Ansiedade, nesse contexto, ela é pecado e é combatida pela palavra. E é por isso que tem muita gente que agora nós temos um tipo diferente de falsa fé. A primeira se traduz em incredulidade, mas esse aqui, ele ouve a palavra e parece que a sua primeira reação é de aceitação. Com alegria e brota e olha, isso, sabe, quando você olha alguma coisa que você plantou e vê brotando, diz, esse negócio vai dar bom, vai crescer, vai frutificar. Mas depois você tem uma grande decepção, porque aquilo não vai para frente. Isso se traduz por causa das preocupações dessas pessoas. A fé, ela não consegue permear a tal ponto de, por exemplo, refletir aquele tipo de pensamento de Abacuque, olha, a figueira pode não florescer, a vide possa não ter frutos, o curral possa não estar vazio, mas mesmo assim, eu confiarei no Deus da minha salvação. Somente uma fé mais profunda consegue viver assim. Somente uma fé mais profunda consegue deixar a ansiedade de lado e parar de pensar nela. Eu tenho conversado com vários irmãos que sofrem disso. E uma das coisas que eu tenho dito com muita clareza, e irmãos, segurem isso e vivam isso, é que a ansiedade, ela é uma cadeia de pensamentos que permitimos que nos envolva. Ninguém é ansioso por uma coisa. A ansiedade vem por um processo que se instala. Você pensa em algo ruim, e isso puxa uma outra coisa ruim, e você vive essas coisas que ainda são imaginárias, como se fossem realidade, e você se transtorna, e você se desespera, e quando você menos percebe, você já está ali 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, pensando numa realidade completamente adversa, completamente negativa, como se ela estivesse instalada na sua vida. E nada disso existe. Tudo isso é uma prospecção negativa da tua mente, do teu coração, fruto da questão de você não confiar que o Deus é o Deus do seu dia de amanhã. Se você não sabe o mal do dia de amanhã, aliás, isso é uma realidade que o próprio Jesus falou, o amanhã trará os seus males, mas não viva o mal de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia trará os seus males. Não adiante o mal de amanhã, sendo que ele nem existe ainda. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a solução ou a estratégia que eu costumo dizer aos irmãos é o seguinte: combata o primeiro pensamento. Combata aquele gatilho que dispara a ansiedade. O primeiro pensamento, que te leva a duvidar, que te leva a criar uma realidade paralela, na qual tudo de pior acontece. Combata o gatilho, nunca permita que ele se estabeleça. Como diz o ditado, eu não posso impedir que as aves sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho sobre ela. Por isso, combata o primeiro pensamento.
Vejam, irmãos, que tanto o primeiro, a incredulidade, quanto a ansiedade, no final das contas, o que elas vão destruir é a sua utilidade no reino. O que elas estão impedindo não só é a sua felicidade, não só é o fato de que Deus quer o melhor para você e você não vive esse melhor, mas impede que você, no final das contas, frutifique. E aí então vem o terceiro elemento. O que eu acho que em nossos dias talvez seja o pior de todos, o mundanismo, ou o desejo por aquilo, pelas coisas do mundo. Versículo 18, Marcos 4,18 diz assim: outras sementes ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então muita gente não frutifica por quê? Porque está com um pé em dois barcos. Como diz Jesus Cristo, ninguém pode agradar a dois senhores. Ou está servindo a Deus, ou está servindo às riquezas. Ou o seu coração está juntando tesouros no céu, ou o seu coração está buscando as coisas da terra, onde a traça e a ferrugem destroem e corroem. Nós vivemos, por mais que a vida seja difícil hoje em dia, ela já foi mais difícil. Eu digo para os irmãos que dificilmente alguém, pode até existir, mas dificilmente aqui alguma família que passa mais necessidade do que seus pais passaram. Por mais dificuldade que você passe hoje, ainda é menos do que os seus pais passaram. É ou não é? É. E graças a Deus, porque os seus filhos, se Deus permitir, terão menos dificuldades que você. Por mais que você as tenha e por mais que elas sejam reais. Mas ainda assim é menos. Mas por outro lado, irmãos, parece que conforme vai avançando gerações, e conforme vai se tornando mais fácil a vida, quer seja, né, você não precisa nem se levantar para mudar o canal da sua televisão hoje em dia. Os seus avós, nossos avós, quando eram crianças, nem televisão tinham. Não é verdade? Quando eu era criança, tinha 4 canais, e tinha que mudar na mão. E aí, quando não pegava direito, o pai subia no telhado e ficava gritando lá de cima: está melhor, está pior. Não, do outro jeito, agora sim. Não, volta. Veja, as coisas são muito mais difíceis, foram muito mais difíceis no passado do que são hoje. Essa semana as minhas filhas estavam reclamando de fazer pesquisa no Google. E eu estava explicando para elas como é que fazia pesquisa na minha época. Quando a gente era criança, tinha que ir para sair da escola, ir para a biblioteca. Aí você mostrava para a bibliotecária qual era a sua pesquisa que você tinha que fazer. Ela trazia lá aquela Barça de 30 anos atrás, para você pesquisar, junto com mais um ou dois livros, e você anotava tudo, porque não tinha xerox, não tinha nada, e você escrevia ali na hora e fazia o seu trabalho dentro da biblioteca. São facilidades, irmãos, grandes facilidades que nós temos hoje em dia, e que quando você pensa que isso por um lado traz um grande proveito, por outro lado, como isso, a falta de batalhar, de lutar por algo, como isso influencia também a nossa fé. Por exemplo, qual era o sacrifício que os nossos pais faziam para ir à igreja? Não é verdade? Às vezes tinham que andar quilômetros. Eu me lembro de um presbítero lá em Itajaí, que tinha 4 filhos. Era ele carregando um, a esposa carregando o outro, os filhos, outros maiorzinhos, um em cada mão. E o detalhe, era roça. Todos eles faziam isso descalços, porque numa sacolinha ia os calçados. Quando chegavam na igreja, todo mundo ia lavar os pés, se calçar para ir à igreja. E hoje em dia, você reclama que a escola dominical é às 9 da manhã e não consegue chegar a tempo. 9h30, não é? 9 horas em reunião de oração. Cheguei atrasada. Porque o domingo é o único dia que eu tenho para descansar.
como as facilidades odiernas têm influenciado na nossa batalha pela fé. E aí então nós desejamos as coisas, nós queremos as coisas e esquecemos que elas são pequenas diante daquilo que Deus nos oferece e das bênçãos espirituais. Lembrem-se, irmãos, isso está impedindo você de frutificar. Isso está impedindo você de ser uma bênção na vida de outra pessoa. Nós temos no Betel em Casa, temos estudado os dons espirituais. E nós temos dito, olha, Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacidade, Deus te deu uma habilidade que é também espiritual. E você precisa descobrir qual é essa sua habilidade e você precisa colocá-la em prática, em ação, fazer com que ela amadureça e seja cada vez melhor. Eu louvo a Deus pela vida de irmãos na vida dos quais eu tenho visto essa maturidade. E graças a Deus, enquanto eu prego aqui, bons exemplos têm surgido à minha mente. Pessoas que têm dito, olha, eu quero começar a dar aula de comunical. Com alegria eu vi aqui a Vina cantando no louvor. Puxa, que bênção. Faltava ali um adolescente para ter ali várias gerações diferentes juntos ali. E eu me lembro com alegria também da Vina dizendo assim, pastor, não vejo a hora de me aposentar para poder me dedicar mais ao trabalho do Senhor. E graças a Deus que isso tem sido visto. Irmãos, nós não podemos nos seduzir pelas coisas do mundo. Elas não nos trazem alegria. Ontem, quando nós estávamos lá evangelizando, eu não sei se foi ontem mesmo, durante a oração, ou foi hoje de manhã na escola dominical que eu disse isso, que o que a gente não percebe é que quando você está lá para oferecer alguma coisa, é o lugar que a gente mais se sente bem. No lugar daquele que dá, no lugar daquele que oferece, no lugar daquele que coloca a sua vida à disposição. Novamente, irmãos, lembre-se que isso aqui precisa de ter certa maturidade. Eu me lembro aqui do caso dos apóstolos, logo depois que Cristo foi assunto aos céus, eles começaram a pregar. Os 11 ainda não havia nem sido eleito Matias como para o lugar de Judas. E o Sinédrio chamou, os proibiu de pregar no nome de Cristo. E eles disseram, mas nos importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles foram em seguida o quê? Agora que a gente obedeceu vai dar tudo certo. Na sequência eles foram açoitados. E eles saíram felizes. Olha que interessante. Eles foram desafiados à obediência e obedeceram. Como é que... Pensam se é uma pessoa mais fraca da fé. Eu obedeci, agora Deus vai ter que dar um jeito. Vai ter que me dar o melhor. Eu mereço, no mínimo, a quadra da cena. Porque obedeci. Não. Eles são açoitados. Que isso, Deus? A gente obedece, o Senhor manda eles açoitarem. E na sequência, eles saem felizes. Porque se acharam dignos de serem açoitados pelo nome de Cristo. Isso é fé, irmãos. Isso aí não é consequência lógica. Isso daí não é resultado de gente que só abre a Bíblia no domingo. Isso não é o resultado de gente que crente que não ora. Você nunca ficou indignado com essa história? Olha, a impressão que eu tenho que isso aqui é um monte de história da carochinha, porque esses homens faziam coisas que a gente não vê mais hoje em dia. É claro que a gente não vê mais hoje em dia. Sabe por quê? Quem é que está lendo a Bíblia todo dia? Quem é que está orando todo dia? Quem é que faz culto doméstico? Quem é o pai ou a mãe que tem capacidade de chegar em casa e explicar o sermão para os seus filhos que não foram capazes de entender? Quem cobra dos filhos que façam a lição da escola dominical? Quem testemunha dentro de casa? Quem que testemunha no trabalho? De modo que alguém aponte e diga, essa pessoa é diferente, ela carrega um valor especial, ela tem um quê a mais que eu não sei o que é. Quem é referência onde habita?
a ponto das pessoas chegarem para essa pessoa e dizerem: olha, você ore por mim, você peça a Deus por mim. É claro que a gente não vê mais essas coisas acontecendo. Jesus Cristo fala assim: olha, quando o Filho do Homem vier ao mundo, o que ele pergunta? Achará ele fé na terra? Quando Cristo fala a respeito o sermão dos princípios das dores, ele diz assim: e naqueles dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos se apagará, dependendo da versão. Irmãos, esses homens não eram diferentes de nós. Agora há pouco, quando orávamos na preparação para o culto, eu, pastor Ediano, presbítero Clóvis, nossa oração foi: Senhor Deus, dá-nos convicção de que as tuas coisas são melhores do que as coisas do mundo. Não permita que nós nos iludamos. Nós vivemos iludidos. Por isso nós não temos visto mais fé como aquela. Porque os crentes não têm amado a Cristo como amaram antigamente. Não têm tentado viver o Evangelho como tentaram viver antigamente. Não oram por avivamento. Não se sacrificam em seus relacionamentos como Cristo se sacrificou por eles. Quem são os crentes de hoje? Crentes sufocados pelas coisas do mundo. Mas por fim, irmãos, a fé é vitoriosa. Diz aqui o versículo 19 ou 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Mas percebam, irmãos, que na verdade, quando o relato de Marcos aqui conta que entre a parábola e a explicação da parábola, houve ali uma conversa sobre o motivo de Jesus Cristo falar por parábolas. E o fato é que Jesus Cristo falou por parábolas, mas aquilo ali só despertou um comichão no ouvido de algumas pessoas. Diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor, ou seja, parecia que tinha muita gente. Eu acabei de ler aqui Marcos 4:10. Parecia que tinha muita gente, e essas pessoas simplesmente se contentaram em ouvir a parábola, mas aquilo nem sequer despertou a curiosidade nos seus corações. Não, para alguns despertou, mas para a grande maioria não. A grande maioria se contentou com a superficialidade. Mas alguns poucos, e foram poucos mesmo, a ponto de a Bíblia dizer que Jesus Cristo ficou sozinho. Não era sozinho, vários ficaram com ele, mas diante da grande multidão que o cercava, era como se aquele grupinho fosse Jesus sozinho com eles. Para esses poucos, eles ficaram ali: mas o que isso quer dizer? Eu preciso saber mais. Eu preciso estudar mais isso. Jesus, conta para a gente o que o Senhor quis dizer a respeito disso. São poucos hoje em dia os que ouvem a palavra e querem saber mais. Por exemplo, quantos de vocês estão anotando ou anotam alguma coisa daquilo que é pregado? Quer seja por mim ou de uma aula da escola dominical. Se você estivesse na universidade e eu aqui dissesse: vai cair na prova, estava todo mundo anotando. Não é verdade? Quantos de vocês pensam assim: não, eu vou guardar esse encarte do boletim, porque durante a semana eu quero ver melhor isso aqui. Ou então, ao contrário, eu não concordo com o que o pastor falou. Eu vou ler aqui outros textos, outros comentários, outros sermões que foram escritos a esse respeito, porque eu quero provar que isso aqui me incomodou. Não, eu quero provar que está errado. Não era assim que os bereanos faziam? Vamos comparar com as Escrituras para ver se é assim mesmo? Façam isso comigo, por favor. Quem é que faz isso? Quem é que está realmente interessado na palavra?
Não que o ato de escrever signifique grandes coisas, não é? Não acho. Só que pode ser uma demonstração. Para você pode ser escrever, o outro pode ser pensar na lista de compra de amanhã, o outro pode ser... Enfim, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Você pode estar escrevendo, desenhando florzinha no papel, isso não quer dizer nada. Mas o fato é de que a palavra faz diferença. E é interessante que Jesus, ele não transforma aquela sessão em maçonaria. Não, agora só os iniciados vão saber a solução do problema. Só a minha turminha patota é que vai, para esses eu vou explicar a parábola. Não, as pessoas foram embora e ficaram só os interessados em saber a explicação da parábola. Qual é o seu interesse? O que você faz com essa palavra que lhe é constantemente depositada? Irmãos, quando Jesus Cristo nos salva, se torna o nosso Salvador pessoal, Ele passa a ser aquela nossa companhia constante, diária. É Ele que nos protege, é Ele que nos vigia, é Ele que é o seu exemplo e a sua vida que torna possível o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, e Ele aplica a palavra aos nossos corações sempre. É Ele que nos desvenda essa palavra. O mérito, quando nós descobrimos essa palavra e o que ela quer dizer, o frutificar, isso significa que Cristo é glorificado em nós. O mérito é sempre dele. Lembre-se que a palavra faz sentido nele. Se o Antigo Testamento apontava para ele, o Novo Testamento aponta também. Um do passado para o futuro, o outro do futuro para o passado. Tudo faz sentido na cruz. O mérito de tudo que somos e tudo que fazemos é de Cristo. É por causa dele que as parábolas são explicadas. É por causa dele que a Bíblia faz sentido. É por causa dele que frutificamos. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Olha, eu como pastor, eu sou, naquilo que eu for exemplo, não pensa que isso vem de mim, não. Sempre atribui mérito a Cristo. O sermão foi bom, glória a Deus. Mas se você vir algum defeito, e com certeza você vai ver, se é que já não viu, isso é dele mesmo. Isso é próprio dele. Toda a glória é de Cristo, porque se não fosse ele. O presbítero Clóvis leu durante a liturgia que ele nos amou mortos nos nossos pecados. E ele nos deu vida. E Paulo diz em outro lugar, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glória seja a ele. Portanto, você serve para quê afinal? Que tipo de solo você é? E desculpa meu irmão, minha irmã, mas só tem uma prova que vai responder essa pergunta. São seus frutos. Jesus sabe que nem todas as pessoas são iguais. O profeta já dizia, alarga as tuas tendas para você ser melhor usado por Deus. E Jesus aqui diz isso numa outra linguagem. Uns dão frutos a 30 por um, ou seja, cada semente produz 30 frutos. Outro diz 60, outro frutifica 60 por um, e chegam aqueles que até dão 100 por um. Jesus sabe que nem todas as pessoas são iguais, e que nem todo mundo vai frutificar do mesmo jeito. Mas nunca terá havido nenhum fruto. E esse frutificar, alguns pensam, né? Quantas almas você já trouxe para Cristo? Mas nada disso não. Se você falar de evangelização, é para quantas pessoas você já evangelizou. Você já trouxe o evangelho. A conversão vem de Deus, não vem de você. Mas o frutificar, irmãos, é obediência de maneira geral.
Não é só a pregação do Evangelho, é isso também, mas passa pela observância de tudo aquilo que é ordenado na palavra. Você frutifica onde você foi plantado. E você está agora plantado. E ouso dizer, você está muito mais plantado fora da igreja do que dentro dela. Você está plantado dentro de casa. Você está plantado no seu trabalho. Veja o tempo que você gasta nesses lugares. Você está plantado junto aos seus amigos. Aqueles com os quais você passa o seu tempo de lazer. É ali que você está plantado. Aqui você só vem se abastecer. Mas lá fora você está plantado. E é lá que Deus espera que você apresente os resultados da palavra que lhe foi semeada, que lhe foi confiada. Apresente resultados. Que as pessoas olhem para você e pelos seus frutos desejem conhecer a Cristo também. Amém.